Em 1748, o filósofo político francês Montesquieu publicou um livro chamado O Espírito das Leis. Nele, ele defendia a tese de que o poder do Estado deveria ser dividido em três: o judiciário, o executivo e o legislativo, para melhor capacidade administrativa de tal e para maior democratização do sistema. Bora lá? Oi gente, aqui é o Gabriel e já vim falar de política, mas vai ser um vídeo de política do tipo modinha, que dá muito ibope, tipo Eduardo Cunha, impeachment, essas coisas, tá? Vai ser um vídeo falando de coisas sérias, sobre como funciona o nosso sistema político. Depois eu até faço um vídeo criticando, sei lá, e etc. Mas eu quero fazer um vídeo para as pessoas saberem como funciona, porque não adianta reclamar, sendo que você não sabe nem quantos deputados tem na Câmara. Então esse vídeo aqui vai ser sobre o poder legislativo, o próximo será sobre o executivo e depois o judiciário. Tem uma sériezinha. Bora lá? Bem, poder legislativo eu acho que eu tenho mais coisas a acrescentar nessa sériezinha que eu vou fazer, de 3 vídeos, né? Um para cada poder. Começando, o poder legislativo ele é formado pelos vereadores, deputados federais, estaduais e senadores. Ele tem como dever constitucional e objetivo, além de fiscalizar os colegas do executivo, né, fiscalizar o poder executivo, eles têm o objetivo de criar novas leis. É o poder legislativo que cria as leis que a gente tem que respeitar, Constituição Federal, Estadual, até municipal e etc. Bem, como se divide o poder legislativo? Cada estado ele pode dar um certo assim, número de deputados federais para a Câmara. Isso é proporcional ao tamanho e à quantidade de pessoas que moram nesse estado. Por exemplo, o Acre ele tem 8 milhões de pessoas, de habitantes. É um estado bem pequenininho, então ele só pode dar, sei lá, 8 milhões, tá? Ele tem 8 milhões de habitantes, então ele pode dar 8 deputados para a Câmara. E já São Paulo, um estado bem maior e bem mais populoso, com 70 milhões de habitantes, ele pode dar 70 deputados federais, né? Então isso é proporcional ao número de habitantes ao tamanho do estado. Isso é justo, tá? E os deputados federais, para que servem? Já tem os estaduais. Eles servem para quê? Os deputados federais já estão muito ocupados criando as leis e legislando, né, fiscalizando o executivo federal. E os deputados estaduais, eles criam as leis do estado, desde que não entre em atrito com, desde que essas leis que estão criando não entrem em atrito com as leis do Brasil, da Constituição Federal, a Constituição Magna, né? Agora que você já sabe para que servem os deputados, né? Vamos falar dos vereadores, né? Meio fora de ordem, eu esqueci de falar deles. Os vereadores, eles simplesmente criam leis para cidades e fiscalizam o prefeito, fiscalizam o executivo. Nada mais para acrescentar sobre isso. E os senadores? Os senadores é até um pouco difícil de falar, acho que são os mais difíceis de falar. Difíceis de falar, né? Tô falando meio cariocado aqui. O que acontece? Os senadores, eles têm mandato de 8 anos, tá? 8 anos de mandato. Eles são, a eleição deles é mais ou menos assim. Entra um de 8 anos, aí na próxima eleição, os dois que já estavam saem ou são reeleitos. Aí na próxima eleição, esse outro que foi eleito aí do meio, ele sai, ou ele é reeleito, aí ficam os dois, vai alternando. Cada estado dá 3 senadores e cada hora um sai ou reelege. É difícil explicar, não vou ler todo, mas enfim, é algo mais ou menos assim. Qual é o objetivo do senador? Ele é que nem o deputado federal, ele cria leis. Só que qual a diferença entre os dois? O deputado federal, ele cria leis que tem a ver com o povo. Como assim? Ele, tipo assim, convivência. Leis tem a ver com o nosso cotidiano direto, tipo aborto, casamento gay, drogas, legalização das drogas e sei lá. Enfim, vocês entenderam. Já o senador, ele tem o objetivo de criar leis mais indiretas para a população e ele tá em outro patamar, saca? Ele tem mais a ver com relações internacionais, né? Tipo o presidente da república, ou no nosso caso a presidenta Dilma Rousseff, que embargar ou quer fazer uma aliança ou quer declarar guerra a outro país, ela precisa apresentar isso no Senado e o Senado vai votar, e se tiver maioria no Senado, de boas, ela conseguiu. Senão, não vai ter, né? E o Senado também tem
fazem leis que não tem tanto a ver com a população, do tipo energia nuclear, deixa eu ver, royalties, né? Além disso, o Senado ele também tem que defender o interesse político do estado dele lá dentro da Câmara. Por exemplo, a lei dos royalties teve a votação há bastante tempo atrás, uns 3, se não me engano. Por exemplo, Rio de Janeiro, os senadores do Rio lançaram a lei dos royalties, ou seja, os estados petroleiros que no litoral que produzem petróleos, eles iriam receber um imposto dos outros, alguma coisa assim, que os outros iam usar. Só que, claro, os senadores de Minas Gerais tinham que defender o estado, os interesses de Minas Gerais, os interesses políticos dos estados dele. E Minas Gerais tem praia? Tem petróleo? Não. Então eles votaram contra, logicamente, contra a lei dos royalties. Então é alguma coisa assim que o senador faz. Bem, agora vamos ver como tudo isso se organiza lá dentro do Palácio do Planalto. Lá dentro do Palácio do Governo, você tem duas casas. A Casa dos Senadores, o Senado Federal, e a Câmara dos Deputados. Bem, você já sabe para que cada casa serve. Agora eu vou explicar como se aprova uma lei. Uma lei tem que ser, se ela for individualmente começar por um e para outro, ela tem que primeiro ir na Câmara dos Deputados, e se os deputados aprovarem esse projeto de lei, ela tem que ser aprovada também pelo Senado. Ela é aprovada aqui, aí depois eles mandam essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados para o Senado. Se os senadores quiserem, se eles gostarem da lei, eles aprovam. E se eles aprovarem, isso vai para a presidente da República. E ela pode aprovar ou vetar. E vetar é quando o executivo fala: não concordei, vocês revejam aí, eu não revejo, que eu não vou aprovar de qualquer jeito, e eu não vou querer essa lei, tá? O executivo não concorda. Mas bem, isso é papo para outro vídeo. Mas então, digamos que o Senado, ou quer dizer, a Câmara dos Deputados aprove, e o Senado também, e a presidente fala: sim, de boas, eu assino isso aqui e a lei tá doida. Então, morou, a lei foi aprovada. Mas caso ela seja aprovada na Câmara e os senadores não gostem, não seja aprovada no Senado, aí o que acontece? Os senadores mandam o projeto de lei de volta para a Câmara, e a Câmara dos Deputados, os deputados revêem a lei, corrigem essas coisas e mandam para os deputados, não, para os senadores. E se os senadores aprovarem, mandam para a presidente, ela pode aprovar ou não, e aí você já sabe. Agora eu vou falar um pouco aqui do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional ele é composto pelos 81 deputados do Senado, que eu esqueci de falar, são 503, na verdade são 81 senadores, perdão. Eu esqueci de citar que são 503 deputados na Câmara, 70 de São Paulo, 8 do Acre lá, cada estado tem sua quantidade. E são 3 senadores de cada estado, independente do tamanho de sua população, mais do Distrito Federal. Então, isso daria 81 senadores e 503 deputados na Câmara. Então, o que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional, você vê lá na TV, a lei está em pauta no Congresso, discussão do Congresso, lei não sei o que no Congresso, PEC não sei o que no Congresso. O que é? O Congresso é a união das duas casas. Então, quando é uma lei mais importante, bem mais importante, ou quando é para aprovar, sei lá, o orçamento do país para o próximo ano, né, coisa que o nosso Senado sempre se atrasa, nosso Congresso, aliás, quando é esse tipo de coisa mais importante, não precisa passar pelas duas casas. Por quê? Porque as duas se unem e fazem um Congresso Nacional, que é onde senador, deputado, tudo sempre está junto. Então, se são 503 deputados e 81 senadores, você tem lá 594 políticos juntos no Congresso Nacional, que é a mistureba das duas casas. Todo mundo discute entre si, aprova a lei, para agilizar mais o processo, que a lei é mais importante. Então, isso é o Congresso Nacional, é a junção das duas casas. Agora vamos falar daquelas famosas siglas, né? A PEC e a CPI. O que é PEC? PEC 37, PEC não sei o que, não pode lançar PEC, porque PEC é isso. Teve a PEC 37, deu bastante barulho, teve muito protesto na época dos 20 centavos, vocês se lembram? O que é PEC? É proposta de emenda constitucional, ou seja, quando alguém quer modificar uma lei, ou quando alguém quer, tipo, deixa eu ver, tirar, acrescentar de uma lei, ou tirar dela, ou diminuir, ou alterá-la completamente, ou até excluí-la, isso se chama PEC, proposta de emenda constitucional. Tem que haver um certo número de políticos, né, deputados, que eu esqueci, eu vou botar aqui na tela, né, pra vocês.
para a proposta de emenda constitucional ser aprovada. Por exemplo, eu quero criar uma lei que todo mundo tem que, sei lá, usar uma camisa que nem a minha. Todo mundo tem que usar uma camisa com sei lá, com gola e que seja rosa, por exemplo. Então eu vou lá no Congresso, né, ou lá na Câmara, no Senado, e dou uma PEC. Ó, gente, eu tenho uma proposta de emenda constitucional, que é uma lei nova que eu vou criar, e todo mundo tem que usar uma camisa rosa dessa marca aqui com colarinho, com gola. Essa é a minha lei, tá? Então, os deputados vão lá, veem, tá, sua lei é legal, tá, então desaprovam essa lei. E depois essa lei vai pro Senado, é aprovada, e o presidente gosta, ela não veta e dá, fechou. Nova lei, todo mundo tem que usar a camisa rosa com colarinho, sacou? Então, propósito de emenda constitucional é a criação ou alteração de uma lei. Agora, o que é CPI? A gente vive ouvindo, principalmente nesses tempos de escândalo, né? De não sei o que, mensalão, petrolão, sei lá. CPI é conjunto de propostas investigativas. O que é isso? É mais ou menos assim. Eu já falei pra vocês que o legislativo ele tem também o dever de fiscalizar o executivo. Então, digamos que algum político, seja do Congresso, do Senado, não é do executivo, mas sei lá, presidente da República, ter alguma suspeita de má conduta, algum crime de irresponsabilidade, aí um deputado vai lá e lança uma CPI, ou seja, ele investiga o outro político ou a outra empresa ou blá blá blá, sacou? Então, por exemplo, eu sou um deputado federal, tem um político que está fazendo alguma coisa errada ou alguma empresa estatal que está sendo roubada, eu lanço uma CPI, conjunto de propostas investigativas. A partir daí, eu e mais uma comissão e mais a Polícia Federal vamos investigar o político ou a empresa estatal que está sendo roubada, vamos chegar às devidas conclusões e punir as pessoas com má conduta, sacou? Então, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui. Espero ter acrescentado algo de útil. Eu fiz esse vídeo porque eu acho que todo mundo reclama demais. A gente reclama demais do Brasil. Tem que reclamar mesmo, tá uma bosta. Só que, tipo, você reclama, fora Dilma, fora PT, fora Cunha, fora isso, fora aquilo. Mas às vezes as pessoas reclamam demais, eu acho, porque vai num desses caras aí que quer fora Dilma, fora Cunha, fora qualquer coisa e fala que o Brasil tá uma merda, tem que mudar. Vai num desses caras e pergunta quantos deputados tem numa Câmara, ou quais são os 3 poderes, o que é o poder legislativo, judiciário, executivo. Ele não vai saber. Então acho que pra você reclamar direito, você teria que saber como funciona tudo, né? Como funciona o sistema político, pra você, saber como funciona e não ter o direito de reclamar, se você já tem. Mas reclamar direito, sabendo o que acontece se a Dilma sair, que é o que você quer, que você está reclamando, se o Cunha sair, se sobre impeachment e tal, pra você ter ideia do que você está fazendo. E eu vou ser humilde com você, vou admitir, até eu fazer essa pesquisa, até eu fazer o meu roteiro, ó, meu roteiro tá aqui, ó, roteiro, tem mais roteiro ali, que é do Poder Executivo, ó, Judiciário, isso aqui, que é o vídeo, os outros vídeos que eu tô fazendo, falta 2, até eu pesquisar isso tudo eu não sabia quase de nada, gente. Então, vou ser humilde aqui com vocês. Eu acho que todo mundo deveria saber essa informação. Então, até, gente, valeu, galera, falou!